Fala pessoal, tudo bom? E a gente vai comentar um vídeo sobre intubação orotraqueal. Então pessoal, vamos lá. Aqui os dispositivos básicos para uma intubação orotraqueal, cânula de Guedel de tamanhos adequados. Não adianta você estar com um paciente de 100 kg e uma cânula 2. Tá? Então tamanhos adequados, que isso aqui, se você tem dificuldade de ventilar o paciente, isso aqui às vezes pode tornar a sua via aérea patente. Tá? Tubo orotraqueal, aqui a gente só tem um, mas o mais interessante é você deixar tubos de variados tamanhos. Adultos, sexo feminino geralmente deixa um 7, um 7,5. Homens, adultos, geralmente um 7,5 e um 8. Tá? Aqui a gente vê um cabo de laringoscópio, uma lâmina curva de Macintosh, parece uma lâmina 3, tá certo? Aqui é o balão piloto do cuff do tubo orotraqueal, uma máscara facial também de tamanho adequado. Aqui uma seringa para insuflar o cuff do tubo orotraqueal e a fita para a gente fixar o tubo. Tá? Então, seguindo o vídeo, né, existe todo um checklist. Aqui esse é um ambiente que aparentemente é dentro do centro cirúrgico, então existe todo um checklist também. Tá? Principalmente nos Estados Unidos, esse vídeo é de lá. Então, alguns serviços existe o carrinho de via aérea, tá? Que aí encontra-se o material normal para intubação e o material para via difícil. Que o pessoal está posicionando a paciente, tá? Percebam, pessoal, que esse coxim que a colega colocou também chega até aqui na região logo abaixo do ombro, tá? Você pode estar fazendo isso também, desde que você também coloque o coxim aqui subospital. Se você deixar um coxim só interescapular e a cabeça sem o coxim, não vai te adiantar em nada, tá certo? Então, paciente posicionado. Agora o que a gente vai conversar? Pré-oxigenação do paciente. Aqui os colegas só estão mostrando o laringoscópio convencional. E no caso, aqui nesse vídeo, pessoal, eles vão usar um vídeo laringoscópio. Percebam que a lâmina que ela mostrou era uma lâmina 3 e a lâmina do vídeo é uma lâmina 4, um pouquinho mais longa. Então, para a gente pré-oxigenar o paciente, qual que é a ideia de pré-oxigenar o paciente? Pegar o ar que a gente tem no intrapulmonar e fazer com que esse ar tenha uma concentração de oxigênio de 100%. E é o que vai mostrar aqui para vocês. Então percebam, o inalatório está de 71 e naquela parte atrás do vídeo estava o expiratório 30. A ideia é que você tenha 100% no ar expiratório de oxigênio. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, peça para o paciente 3 minutos para ele ventilar, para ele fazendo capacidade vital, ou seja, inspira e expira profundamente. Por 3 minutos você já tem uma pré-oxigenação adequada. Aqui no caso, o colega fez um método de pré-oxigenação com CPAP, com pressão contínua de via aérea, no valor de 8 centímetros de água, e para isso ele fez uma posição de cefaloaclive, para você melhorar a oxigenação, aliviando, é uma questão física, pessoal, aliviando o peso do abdômen em cima da parede abdominal, ou seja, o pulmão consegue expandir um pouco melhor. Tá certo? Essa foi a ideia do vídeo. Então, aqui eles só colocaram esse relógio para você ter a ideia de que o tempo é primordial. Aqui a gente sabe disso. E nos Estados Unidos ele tem um sistema de código, né? Alguns hospitais aqui já têm isso. Então, se você tiver um problema, você aciona o código, tem o código de via aérea, ou você já tem na sua sala todo o material para o plano B, vamos dizer assim, caso você não consiga entubar. Aqui o colega está ligando o Tiva, que é o remifentanil, que é um opioide de ação curta, mais potente que o fentanil. O remifentanil é utilizado em infusão contínua. Aqui ele está fazendo o propofol. O hipnótico, no caso, o paciente perde a consciência em poucos segundos quando você administra o propofol. Ou seja, pessoal, esse é o momento que o paciente perde a consciência,
e pode já fazer a apneia, independente do bloqueador ou não. Aqui ele está fazendo o succinilmetônico, que é o bloqueador neuromuscular. E o que eu queria falar? Uma vez que você fez o paciente entrar em apneia, a responsabilidade da respiração do paciente é sua. Nunca se esqueçam disso. Aqui o pessoal vai ventilar o paciente, tá? Você vê que o colega está insuflando ali. O colega deve ter visto que não estava tendo expansibilidade torácica e nem curva de capnografia, resolveu fazer uma manobra do jaw through. Acho que é você anteriorizar a mandíbula. E aí o que você precisa ver? Primeiro, expansibilidade torácica, para ver se a sua ventilação está sendo adequada, e curva de capnografia, que foi o que ele mostrou ali atrás no vídeo. Então, uma vez que você tem ventilação adequada, com expansibilidade adequada torácica e curva de capnografia, se porventura você não conseguir entubar esse paciente, você não tem emergência. Por quê, pessoal? Vou até parar para falar isso. Por quê? Se você não consegue entubar o paciente, mas o paciente é ventilável, você consegue fazer uma ventilação adequada com o ambu, com o carrinho de anestesia, com o respirador mecânico, de alguma forma, o paciente não vai parar por hipóxia na sua frente. Então, você não está diante de uma emergência, né? Uma das alternativas é você tentar uma nova técnica, caso você não consiga entubar, e a outra alternativa é você esperar o paciente acordar. Também é uma ideia. Um dos motivos que eu sou fã do succinilmetônico como bloqueador neuromuscular é o rápido efeito de ação. Primeiro, ele funciona em 30, 40 segundos, você já tem um relaxamento muscular perfeito. Segundo, ele tem um curto período de ação, ou seja, de 6 a 7 minutos o succinilmetônico já acabou o efeito. Então, se você está numa situação dessa e você precisa acordar o paciente, o tempo do succinilmetônico é muito rápido. Tá? Então vamos lá. O colega agora vai pegar a lâmina do videolaringoscópio, vai fazer a abertura da cavidade oral do paciente. O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão entrar pelo lado direito da boca do paciente, lado direito, tá certo? E vão rebater a língua para o lado esquerdo, que é exatamente isso que ela está fazendo. Cuidado com os incisivos, que você não é dentista. Vou parar aqui. Visão perfeita, tá? Epiglote aqui em cima, as cartilagens aritenoides, tá? Traqueia logo aqui abaixo. E a colega, você vai ver que ela vai agora, uma vez que você visualiza a epiglote, o que você faz? Você aprofunda um pouquinho a lâmina para você chegar na valécula, que é o ponto de fixação da epiglote no ocioide. É exatamente isso que ela vai fazer agora. Então, uma vez que ela está visualizando, essa é a hora, pessoal, na laringoscopia, que você vai fazer um pouquinho de força. É um pouquinho de força. A hora que você posiciona a lâmina na valécula e você faz um pouquinho de força, não para trás, não é para bascular, é no intuito de você fazer o quê? De você meio que levantar um pouquinho a epiglote, que é exatamente o que vai mostrar aqui na telinha menor do vídeo. Então, ó, visualizou a epiglote aqui, tá? As aritenoides aqui embaixo. E aí você faz a força, essa setinha está mostrando para você fazer a força, no caso, no rumo da lâmina do seu da tela do seu videolaringoscópio, tá? Não precisa fazer isso, pessoal. Não precisa fazer no sentido da tela. Não. Você só ergue um pouquinho, sem bascular para trás, para você não ter risco de quebrar um dente, tá? Para você expor um pouquinho melhor. Agora ela vai pedir para outro colega, para ele fazer uma manobra, para ela ter uma melhor visualização da fenda da glândula. O que ele fez ali? Ele fez o famoso burp, que é o backward, ou seja, para trás, upward para cima, o R vem de right para a direita e o P de pressure, ou seja, você faz uma pressão em cima da cartilagem tireoide, uma pressão, qual vetor de ação?
para trás, para cima e para a direita, que aí você consegue melhorar um pouquinho essa visualização aqui. Tá? Que nesse caso, pessoal, tá bem boa até, né? Pegou o tubo orotraqueal, tá? Olha lá. Agora está mostrando exatamente para a gente não fazer força aqui nos incisivos, senão você leva eles para casa de brinde. Passa o tubo orotraqueal. Nesse momento, às vezes você precisa rodar um pouquinho o tubo, porque ele pode bater numa cartilagem aritenoide. Esse tubo tinha duas marquinhas pretas, é o ponto onde você vai deixar abaixo da corda vocal. Tá certo? Insuflou o cuff. Com que pressão que eu insuflo o cuff? Entre 20 e 30 centímetros de água. Padrão ouro que o tubo está na traqueia. Capnografia. É esta aqui. Tá? Porém, eu vou fazer uma ressalva que, cuidado. Se você precisou ventilar o paciente antes, com pressões inspiratórias acima de 20, não era uma situação eletiva, e porventura você insuflou ar no estômago desse paciente, você pode ter umas 3, 4, até 5 curvas dessa aqui de capnografia normal quando o tubo está esofágico. Então, cuidado, tá certo? Qual que é o seu dever? Observar. Passar de 5 dessas curvas e continuar normal, você está no trajeto pulmonar. Tá? Além disso, a gente ausculta os campos pulmonares, porque a curva de capnografia te mostra que você está no pulmão, porém, não te mostra se você está em caráter endoborônquico ou não. Então, aí você vai usar o bom e velho estetoscópio e vai auscultar os campos pulmonares, né? Os dois ápices e as duas bases. Tá? Quando você não tem o capnógrafo e você entubou um paciente, você primeiro ausculta o epigástrio para descartar uma intubação esofágica. Beleza? Insuflou o cuff de 20 a 30 centímetros de água. A gente vai abordar sobre cuff num outro vídeo. Tá? Fixa da forma que o serviço onde você está habituado, ou com micropora, ou com fita, do jeito que você achar melhor. Tá? No caso da UTI já tem aquele cadarço, ou aquelas fitas que tem um velcro, tá? Que são até melhores. E aí, sucesso. Paciente entubado, curva de capnografia adequada e você teve mais uma intubação de sucesso. Beleza? Pessoal, se esse vídeo te trouxe algum benefício, divulga pra gente. A ideia nossa aqui é divulgar o máximo de informação fidedigna e correta possível para conseguir atingir o maior número de pessoas e tornar a intubação um procedimento mais palatável para todo mundo, para a gente perder todo esse mito de que intubação é difícil, aquela coisa, intubação é passível de treinamento, tá certo? Então, vamos divulgar isso aqui para a gente conseguir atingir o maior número de colegas aí para tentar deixar eles com mais segurança para fazer esse procedimento, que, querendo ou não, é um procedimento crítico. Beleza? Grande abraço.